Fala pessoal, beleza? Olha só, passando aqui para a gente fazer a nossa dica de lei seca todo dia. Como a gente está comentando no Código Penal, hoje nós vamos falar sobre o artigo 3º e artigo 4º do Código Penal. Vamos começar logo direto ao ponto com o artigo 3º do Código Penal. O que ele diz para a gente? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Antes de explicar o que é lei excepcional temporária, só vou te explicar o que ele quer dizer aqui. Isso aqui é o fenômeno da ultratividade, ou seja, a lei excepcional ou lei temporária não são leis permanentes, tá? Pode ser que durante a vigência dela, ela puna alguma coisa e você cometeu o fato na época da vigência dela e depois que a vigência acabou, não quer dizer que você vai deixar de responder pelo fato praticado porque a lei não existe mais. Você vai responder sim, ela vai te alcançar lá na frente, por isso que fala ultratividade, ela vai voar lá na frente para te pegar na hora de condenar na sentença, tá? Qual o exemplo que a gente tem? Lei temporária. A gente tem um exemplo recente da lei dos Jogos Olímpicos, da lei da Copa aí. Como que era isso? Existia a lei de janeiro de 2016, salvo engano, 2014, 2016, falava que durante aquele ano determinados condutos eram considerados crime, né, em razão da Copa do Mundo ali. Se você, por exemplo, vendeu ingresso, foi cambista naquela época ali, você não respondia pela contravenção penal e tal. Era relacionado à lei da Copa. Então, suponha que você cometeu um daqueles crimes na vigência dessa lei temporária. Se depois que a lei deixou de existir, você vai responder por ela, tá? Como se ela estivesse viva para você. Porque o que acontece? A lei temporária, ela nasce sabendo que vai morrer. Como assim? Ela nasce no dia, por exemplo, hoje é dia 4, acho que é de outubro, hoje é que dia? Dia 4? Dia 5 de outubro. A lei vai entrar em vigor hoje, beleza, 5 de outubro. Só que ela entra 5 de outubro já falando assim, essa lei, né, extingue-se no dia 10 de outubro. Essa lei viveu por 5 dias. Mas se nesses 5 dias, né, alguém cometeu um ato que nessa lei é considerado crime, não quer dizer que a partir do dia 11 a pessoa não vai responder mais. Você só não responde mais se você cometeu, por exemplo, andar. A lei fala que do dia 5 de outubro a dia 10 de outubro, andar é crime. Se você, durante esse período de 5 a 10 de outubro, não andou, então você não cometeu crime. No dia 11, você anda. Então, no dia 11, a lei não existe mais. Você não cometeu crime. Mas se no dia 7 você andou, você cometeu crime. No dia 11, a lei não vale mais. Aí você fala, eu andei, né? Fui pego andando, cometi um crime, mas hoje a lei não vale mais nada, estou livre. Não. Você vai responder sim por essa lei lá na frente, a ultratividade. Então essa aqui é a ideia. A lei temporária ela nasce sabendo que vai morrer. Ela nasce com o prazo certo para acabar. E a lei excepcional? A lei excepcional está diante de uma calamidade pública, né? De uma situação de emergência, por exemplo, uma guerra e tal. Ela vai vir, geralmente assim, tem quando está muita seca, criam-se uma lei em que não pode gastar muita água, não pode lavar calçadas, ou então quando tem enxurrada, enchente, aí é questão de jogar lixo, essas coisas, né? Então às vezes criam-se essas leis. E qual o período que ela vai durar? O período que durar essa calamidade, essa emergência, essa urgência, essa guerra, tá? Então se você cometer algum ato naquele período que é considerado crime, você também vai ser atingido lá na frente. Isso é o artigo 3º. E o artigo 4º? O artigo 4º ele fala assim: considera-se o crime, né, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos logo. Nós temos 3 teorias. Teoria do resultado, teoria da atividade e teoria mista. A teoria do resultado quer dizer que o crime é considerado quando do resultado. A teoria mista é que não importa se foi durante o resultado ou no período da ação ou omissão, tá? E a teoria da atividade fala que é considerado crime no momento da ação ou omissão, não importando qual é o resultado. Qual a teoria que o Código Penal brasileiro adota? Teoria da atividade. Então, por isso que fala, em relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. O que você vai fazer? Vai pegar aí no artigo 4º, puxar e colocar tempo do crime, teoria da atividade. Mais para frente, quando a gente fala do lugar do crime, aí que é a teoria da ubiquidade, que eu já adianto, você vai lembrar do luta, que é aquele bizu mais velho do que... Enfim, né? Mais velho do que muita coisa aí. Senão vão falar que é preconceito, que é, sei lá, hoje qualquer coisa que a gente fala é mimimi. Então, é muito velho. Tá? Muito antigo esse bizu aí. Mas por que luta? Luta quer dizer o quê? Que lugar é ubiquidade.
E T de TA é tempo, atividade. Então, lugar do crime, ubiquidade, tempo, atividade. Luta é isso aí, é um macete para guardar. Estamos falando do tempo do crime, que a teoria é a atividade, beleza? Então a gente fica aqui. Daqui a pouco a gente volta com a dica do dia e na segunda, terça-feira a gente retorna com o nosso Código Penal comentado, beleza? Forte abraço, até mais.